Pronto, iniciou a gravação da aula, tá certo? A gente não teve atividade, né? Porque a atividade que nós tivemos semana passada foi simulada, a gente já corrigiu para fazer o fechamento do capítulo. Então vamos aqui, vou aqui abrir a tela para a gente começar. Então, hoje, né, 26/6, iniciando aqui a aula de geografia com vocês. Vamos iniciar o capítulo 6, tá certo? Ele é um capítulo que vai render um pouquinho para a gente, por conta que não é só a gente compreender o relevo, tá certo? Não é só a gente entender o que é uma montanha, o que é um planalto, o que é uma planície, o que é uma depressão, mas também a gente tem que entender como é que isso aí se forma, quais são as características, tá certo? Então, assim, nessa aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai somente ver, né, compreender algumas formas de relevo, tá bom? Saber diferenciar algumas formas de relevo. A partir da próxima semana, na próxima semana, a gente vai ver como é que as sociedades... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, fica melhor assim, peraí. Pronto. A gente vai entender como é que o ser humano ele interfere no relevo, de que forma também o relevo interfere no ser humano. Por quê? Porque a geografia ela se preocupa em entender como é a relação da sociedade com o espaço. Não é assim que a gente vê? É assim que está lá no comecinho. A gente tem que entender como é que a sociedade se relaciona com o espaço e como esse espaço ele traz impactos para a sociedade. Então hoje a gente vai entender como é que nós vamos conhecer, né, as formas de relevo. Próxima aula a gente vai entender como é que o ser humano se relaciona com esses relevos e aí a gente vai entender como é que se forma. Como é que se forma uma montanha, como é que se forma uma depressão, como é que se forma uma... qual a influência dos agentes internos e externos na formação do relevo, tudo isso aí, tá certo? Então, vamos lá para o capítulo da gente de hoje, para a gente começar a estudar. Bom, gente, vê só, o capítulo ele inicia, né, com a vista de uma das montanhas, né, que faz parte da cadeia de montanhas ali do Everest. Está certo? Ali na região do Nepal, fica na Ásia. É uma região muito visitada até turisticamente, o pessoal que quer subir o Monte Everest, aquela coisa toda. Muita gente chega lá em cima, mas infelizmente muita gente morre também nessa aventura, tudo mais, tá certo? E nós iniciamos na página Ô, professor, 138. Oi? elas morrem por causa que não são acostumadas com a pressão lá em cima, né? Não só isso, entendeu? Não só isso, mas também assim, é uma escalada muito complicada, entendeu? Quem vai assim, de certa forma, já tem um preparo para ir, né? Não é qualquer pessoa, né, que vai. Uhum. Não, por exemplo, eu sou professor de ciências humanas, de história, geografia de vocês, religião, e eu digo, não, eu vou embora subir o Monte Everest. Cara, eu não tenho preparo nenhum para isso, né? Eu subo aqui o Cruzeiro já morrendo, mas no Everest, né? Então, gente, página 138, tá certo? Nós vamos entender primeiro o que é relevo, para em seguida a gente começar a ver os tipos de relevo que existem, tá bom? Então, vamos lá. O que é relevo? Ó, primeiro, o relevo, ele é um conjunto, tá certo? São algumas, vamos dizer, são alguns conceitos de relevo que vocês têm aí no livro, outros que vocês não têm, mas vocês podem entender. É um conjunto constituído por elevações. Observa aqui, ó. Vou destacar algumas palavras para depois comentar com vocês. Ó, ele começa porque é um conjunto constituído por elevações e rebaixamentos existentes na superfície da crosta terrestre. Assim, a Terra, né, embora a gente veja, né, nos mapas, né, muito bonito, né, nos globos, a Terra bem redondinha, né, bem perfeitinha. Só que a Terra não é dessa forma, na verdade, né? Nós vemos que a Terra ela tem uns pontos mais altos, uns pontos mais baixos. Se a gente olhar aqui ao redor da nossa cidade, nós ficamos na parte mais baixa da cidade, somos cercados por montes, né? Tem, por exemplo, algumas cidades como Caruaru, por exemplo, que tem um monte, né? Tem o Morro Bom Jesus, que é bem no centro da cidade, que o pessoal ocupa aquela área todinha. O que é que eu quero dizer com isso? Esse conjunto, esse conjunto de formas, algumas mais baixas, algumas mais altas, algumas bem mais altas que outras, algumas bem mais baixas que outras, nós chamamos de relevo. Tá certo? É um conjunto dessas formas que vai ali formar a, vamos dizer, a face, né, entre aspas, da Terra, né? Ele fica na crosta terrestre, tá certo? Ou seja, fica na parte mais externa do planeta. Você já deve ter visto em ciência como é que a Terra ela é formada, né? Que ela tem
a crosta, o manto, o núcleo, tudo aquilo ali, tá certo? Então, assim, esse conjunto de formas, essas formas que a gente vê quando a gente observa a paisagem, né? Lembra que a gente estudou sobre paisagem lá no comecinho? Né? Que paisagem é tudo que a nossa visão alcança, né? No espaço. Então, essas formas que nós vemos nesse espaço é o que dá o nome de relevo, tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Pode seguir? Pronto, então, Eu tenho uma voltando. pergunta. Oi. O senhor não disse que a gente ia ver como que os montes, as planícies, essas coisas surgiam? Uhum. Aí, tipo, vem na minha cabeça. Se foi a mãe natureza que surgiu, entendeu? Ou Deus, entendeu? Por causa assim, tem um vídeo no YouTube que, Hum. vamos dizer assim, dizendo que a mãe natureza estava criando uma ilha, entendeu? Aí tava tudo borbulhando assim, aí saiu uma ilha. Mas pode ser, né? Fake news. É que, na verdade, acontece assim. Deixa eu te explicar melhor. O relevo, ele não foi uma coisa que se formou. Cadê? Ah, Sebastião está aqui. Ele não foi uma coisa que se formou, Sebastião, e permaneceu do jeito que estava. Ele vai se transformando a cada dia. Então, assim, a gente observa aqui esse monte, nessas serras que cercam aqui a cidade. Vamos pensar nesse maior aqui, né? Essa serra aqui maior, que fica ali por trás da barragem. Ela aqui, olha ali. A gente não observa, mas ela está passando por transformações. Ela não está do mesmo tamanho que ela era há 3, 4, 5, 10, 15, 20 mil anos atrás. Tá entendendo? Tudo está em transformação, na verdade. Então, o que acontece? Quando a gente diz assim, como se formou, logicamente, como se formou a parte inicial, só que isso constantemente muda. Isso está constantemente mudando. E a gente vai entender, né? Não é para a gente, vamos dizer, não vamos quebrar a cabeça com isso hoje, não vamos tentar entender isso hoje. Cada coisa no seu tempo, né? Como costumo dizer, não adianta a gente querer construir uma casa por cima, a gente tem que primeiro cavar o alicerce. Então, a gente vai entender mais à frente como é que essas montanhas, como é que esses montes, como é que essas serras, como é que essas depressões, como é que essas planícies, esses planaltos eles se formam. Tá entendendo? E a gente vai ver que há agentes, né? Há agentes formadores. Não é simplesmente, não vai surgir do nada e acabou-se. Não. Tanto a parte de fora da Terra quanto a parte de dentro, ela ajuda nessa formação. Tá certo? Vamos com calma que a gente aprende tudo direitinho. Tá bom? Então, ó, seguindo aqui, pessoal. Opa, deixa eu pegar aqui minha setinha agora. Como eu falei para vocês, né? São as formas, né, que observamos na paisagem. Como falei, alguns mais altos, outros mais baixos, outros planos, outros não tão planos, né? Cadê? E existe uma parte da geografia que estuda os relevos, ela se chama geomorfologia, tá certo? A geografia, pessoal, ela é dividida em várias partes. E a parte que estuda os relevos, a gente chama ela de geomorfologia, que vem de geo, né, que é terra, e morfologia, que é forma, ou seja, as formas da terra, né, ou o estudo das formas da terra, tá bom? Então, ó, como é que os relevos se dividem? Vamos lá. Opa, cadê minha sequência de novo? Pessoal, ele se divide em relevo continental. O que é o relevo continental? O relevo continental é aquele que é localizado nas terras emersas, ou seja, nas terras que estão fora das águas. Tá bom? Deu para entender esse conceito? Quem não entendeu, você vai avisar aí, que eu explico melhor. Explica um pouquinho melhor, por favor. Já falo. Certo? Quem foi que pediu? Só para eu É saber? brasileiro. Certo. Eu vou explicar, eu vou mostrar logo o outro tipo de relevo, aí eu explico os dois juntos, tá certo? Vai ficar mais fácil. E o relevo oceânico é encontrado nas áreas submersas. Deixa eu tentar explicar isso aqui melhor para vocês. Deixa eu tentar abrir aqui um mapa, para ficar mais fácil da gente entender. O Só, Google é, só um minutinho, viu, pessoal? É rapidinho aqui enquanto ele carrega. Deixa eu só ele abrindo aqui. Mas tem essas duas categorias, por quê? Porque, assim, muitas pessoas não percebem, mas existe relevo até no fundo do mar. O relevo está em tudo, na verdade. Então, eu vou abrir aqui o mapa para ficar mais fácil vocês entenderem. Ele já está carregando aqui. Ele demora um pouquinho, que ele é um arquivo, é um programa meio pesado, aí ele
Ah, pronto. Está abrindo aqui na tela. Eu vou tentar compartilhar ele aqui para vocês, aí vocês não mexem na tela, tá certo? Porque se vocês mexerem, vai acabar mexendo nele aqui. Pronto. Vê só. O relevo continental, vamos entender, a Terra ela é formada por duas partes primordiais aqui, né? Nosso planeta é formado por os continentes, né? Então aqui tem como exemplo aqui a América do Sul, certo? E é formado pelas águas, né? Que é toda essa cor azul aí. Aí eu preste bem atenção agora. A parte do relevo que fica aqui no continente e fica, vamos dizer, na Terra, a gente chama de relevo continental. A parte do relevo que fica nos mares, que a gente geralmente não vê, a gente só vai ver se a gente mergulhar, né? A gente mergulhar a fundo mesmo no mar, é que a gente vai ver esses relevos. Eles se chamam de relevo oceânico. Deu para entender agora? Confirma aí para mim se você entendeu. Deu. Entendeu? É bem simples. Entendeu? Continental é o que fica no Deu continente, pra é o que fica na terra. Oceânico é o que fica no oceano, na água. Então, assim, não tem nem muita coisa para a gente se aprofundar aí. É bem simples mesmo de entender, tá certo? Então, aqui, ó, essa parte, né? Porque, como eu falei para vocês, né? O relevo oceânico, a gente não tem como ver assim em um mapa, né? Por conta que fica, ele é marítimo, né? Mas então a gente não tem como. Vocês podem ver em vídeos no YouTube, quem tiver a curiosidade procura lá nos vídeos, e de repente acaba encontrando alguma coisa, tá bom? Aí se encontrar, viu, gente, eu até peço o seguinte, se vocês encontrarem algum vídeo interessante que tem a ver com os assuntos que a gente está estudando, vocês jogam lá para o grupo, tá certo? Ou passa para mim, que aí eu analiso e repasso para a galera, tá bom? Não se preocupa, viu? Eu digo quem foi que aí achou. Ah, não, vou mandar pro professor e vai dizer que foi ele. Não. Se quem achar, eu mando lá. Entendeu? E mando dizer quem foi o santo. Bom, voltando aqui. Então, ó, o relevo continental, que é o que a gente vai estudar mais, tá certo? O relevo oceânico, que a gente não estuda ele, pelo menos no sexto ano. Não sei se vocês vão estudar ele no ensino médio. Ele se divide em algumas outras formas, que são as que mais nos interessam, né? Que são as montanhas, aliás, os planaltos, as planícies, as depressões, certo? Observar nessa ilustração aí, ó, que eu mostrei para vocês. E observe que o mais interessante é que numa mesma paisagem, a gente pode encontrar basicamente todos esses tipos de relevo, tá certo? Então, ó, nós temos a planície, os planaltos, e ó, não se preocupa que eu vou mostrar cada um desses a vocês direitinho. As depressões, elas se dividem em duas. Nós temos depressão absoluta e depressão relativa, tá certo? Daqui a pouco também eu explico para vocês o que é que se trata cada uma. Então, aqui, ó, uma depressão absoluta e aqui uma depressão A relativa. agressão absoluta passou para debaixo do mar. Não, não vamos dizer que passou para debaixo do mar, não. Vamos dizer que ela está abaixo do nível do mar, tá certo? Não sei falar o nome certo mesmo. Isso aqui eu acho que vocês estudaram lá no quarto, quinto ano, eu imagino. Esse é só o Relevo terceiro ano. terceiro ano, pronto, tá certo? Então, ó, deixa eu ver se eu acho que deve ter esse mapa aqui até mais ampliado. Deixa eu ver aqui. Pronto, está mais ampliado, tá certo? Observa que essas formas, elas são, como é que eu vou dizer assim, fáceis de ser observado, né, de você definir. Então, se, por exemplo, a gente faz uma prova e coloca somente imagens, isso aí tem como vocês facilmente identificarem o que é cada coisa, tá certo? Tem como vocês facilmente identificar aí o que é uma montanha, o que é uma depressão absoluta, uma depressão relativa, tá bom? Lembrando, pessoal, que no Brasil nem existe esse, certo? A gente nem tem montanhas no Brasil, a gente tem terras. Depois eu vou explicar a diferença. E também não tem essa forma aqui, a depressão absoluta, tá certo? Nós só temos no Brasil as planícies, os planaltos
e as depressões relativas, né? E as serras, que é um tipo de montanha um pouquinho menor. Tá bom? Daqui a pouco vocês vão entender melhor isso aí. Tá certo? Pode seguir? Uma pergunta? Pode. Pode? Então, vamos lá. Pessoal, planícies. Vamos entender o que é uma planície. Uma planície é uma área baixa e relativamente plana, tá certo? Ela é um pouco baixa. Não é totalmente plana, ela é relativamente plana, ou seja, um pouco plana, meio plana ali, tá tudo bom? Ela tem uma grande extensão. Nela tem processos de deposição, ou seja, acumulação de matéria mineral orgânica transportada pela água, vento ou gelo. Ou seja, o que forma a planície, na verdade, são as matérias, né, mineral, ou seja, pedra, areia, enfim, e orgânica, né, restos de árvore, restos de animais mortos, tudo mais. Isso é transportado pela água, pelo vento ou pelo gelo. Aqui no Brasil não tem como ser pelo gelo, né, logicamente. Né? A gente não tem, hoje em dia, né, nós tivemos há milhares de anos atrás algumas geleiras aqui no Brasil, né, devido à era glacial, mas hoje a gente não tem mais. Então, a formação das planícies mais recentes aqui no Brasil, elas são resultado do movimento das águas e do vento, tá certo? Deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa para dizer a Ô, vocês. professor, Oi. aqui nunca nevou, né? Só caiu granizo, né? É uma nevezinha lá no Rio Grande do Sul, naquela região sul ali, mas é devido ali à própria localização do local. Então, gente, aí, ó, uma planície. Já você tá aqui uma imagem, ó, eu gosto de mostrar sempre imagens para vocês. Observe que é uma grande área plana, tá certo? É uma área imensa, plana, né, relativamente plana, tudo mais, tá certo? Aqui tem mais algumas planícies, só para vocês observarem. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, em geografia é sempre isso, tá certo? Quando forem estudar alguma coisa assim, tenta pesquisar imagens que vocês vão entender melhor. E até porque a arma de quem estuda geografia é a observação, tá certo? Então tá aqui, ó, as planícies, né? Tudo bem planinho ali, bonitinho, tá certo? Vamos seguindo. Pessoal, os planaltos Aquela agora. primeira Hum, imagem parecia a África África, né? do Norte. Não, Hum. a África do Norte fica o deserto, né? Não na África do Sul. Pessoal, o planalto é uma forma de relevo relativamente elevada, né? Um pouquinho mais elevada. Tanto é que chama planalto, né? Ó, alto. Ele é delimitado por escarpas ou rampas. Alguém aqui sabe dizer o que seria escarpa ou rampa ou não? Não? Eu E espero. escarpa é a mesma coisa de rampa. Quase. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá certo? Calmem aí. Um topo mais ou menos plano, né? Então o topo do planalto ele é mais ou menos plano, ele não é tipo de montanha, que é assim, ó, cume assim, não. O planalto geralmente ele é assim, ó, um pouquinho plano, tá certo? Deixa eu ver aqui. Só para vocês verem, pessoal, o jeito que eu fico com a mão deu, assim, né? Pronto. Eu fico aqui vendo a câmera e às vezes eu não vejo como é que eu estou me apresentando aqui, não. Ele é construído por agentes internos, ou seja, o que forma os planaltos são os agentes internos da Terra, ou seja, a parte de dentro da Terra. É que vai ser responsável por formar o planalto, certo? Ele apresenta ação de desgaste e erosão, ou seja, ele vai se desgastando com o tempo, tá bom? E esse desgaste ele se dá principalmente devido ao vento, à chuva e às geleiras. Como eu falei, aqui no Brasil não é o caso, essa parte das geleiras não se aplica aqui ao Brasil, tá certo? Então tá aí um exemplo, ó, de um planalto, tá bom? Dá um exemplo aí para vocês. Sim, o que é escarpa? Aqui, ó. Aqui eu vou mostrar para vocês o que é escarpa. Encosta ou escarpa é a parte do planalto que cai abruptamente, formando penhascos ou cânions, tá certo? Ah, Observe. Aqui, ó. agora Observa entendi. aqui essa imagem na tela de vocês, ó. Essa parte aqui, tá vendo, ó? Ó, essa parte aqui do planalto, eu vou riscar aí, ó. Tô vendo? É justamente essa parte aí. Foi madeira abaixo. Ele vem, de repente, ele... Certo? A rampa, ela é mais assim, acentuada, né? Dá até para você subir caminhando por ela. Já a encosta ou a escarpa, ela é mais abrupta, é o penhasco. Tá ligado no E desenho só animado? Quando tu vê assim, quando o camarada vai em desenho animado, ele vai correndo. Aí ele passa da montanha direto caminhando. Quando ele percebe que não tem mais montanha, ele cai, né? Em filme também o professor. tem aquela cena do filme que é bem
aquela cena bem agoniada do filme, né? Que o camarada ele tava já na beira do penhasco, né? E aí o bandido tá lá seguindo ele, coisa e tal, e tá bem na beira do penhasco, e acontece alguma coisa que salva ele, ou ele se joga uma altura de mais de 500 metros, e o camarada sai nadando como se nada tivesse acontecido. Eu não sei como é que ele consegue fazer aquilo. Eu tô do outro lado do penhasco. Pulo do outro lado do penhasco, Olha, né? o único jeito de descer nessa escarpa é só de rapel, né? É, exatamente. É bem íngreme, na verdade, né? O Tá seu de entendendo? subir na rampa de costa, assim, se for de costa. Hum. Aqui, gente, outro exemplo aí, ó. E Scarpa, tá vendo? Isso é aqui no Não, isso aí foi Brasil. uma pessoa que fez. Isso aí foi uma pessoa Não, não, que foi não. fez. Foi não. Isso aqui, ó. Como ela é bem planinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, a Scarpa. Então, ó. Camarada é. Tá entendendo? Ela é bem planozinha. Totalmente reto. É. Eu Viu? não vi. E, professor, Oi. quando eu tava vendo essa cachoeira, eu olhei um pouquinho pro lado, eu vi vermelho, eu pensava que era uma cachoeira de igual, aí era a caneta do senhor. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Tem não. Pronto, deixa eu voltar ali pra gente continuar. Pessoal, tá dando pra entender direitinho? Estão gostando da aula com as imagens, tudo Tá direitinho? dando pra entender sim. Tá, né? E as imagens ajudam, na verdade, também, né? Se eu fosse aqui ficar dizendo pra vocês, Planalto é isso, Planalto é aquilo, sei lá, era bem difícil, né? Mas a gente vendo as imagens fica mais fácil, né? A gente vai comparando uma coisa com a outra, não é isso? Vai ficando simples de a gente entender. Então, que bom que vocês estão entendendo, tá ótimo. E eu tô com frio e com fome. Pronto, gente, ó, a montanha, tá certo? É o relevo que apresenta as maiores elevações, ou seja, aquela parte do relevo mais alta que tem, certo? O Planalto, ele é relativamente alto, já a montanha, não, ele é alto mesmo, é alto pra caramba mesmo, tá bom? Geralmente o cume. Professor, viu pouquíssimas pessoas. Uhum. 10, 8, 9 no máximo. Vamos lá, vamos aproveitar para prestar atenção, então. Gente, ó, o cume, acho que cume de montanha todo mundo aqui sabe o que é, né? Aquela parte mais alta da montanha, a pontinha da montanha, vamos assim dizer, né? Então, o cume é aquela parte da montanha que faz isso aqui, ó. Tá certo? Cume pontiagudo. Apresentam-se isolados ou em conjunto. Então, pode ser uma montanha só, pode ser um conjunto de montanhas, tá certo? O que eu conheço é pico. Mas cume e pico dá no mesmo. Agora, a palavra correta, assim, que a gente tem que usar em geografia, é a palavra cume, tá certo? Ok? Então, ó, ela pode apresentar sozinha, se for uma montanha, ou então pode apresentar um conjunto de montanhas. Se for um conjunto de montanhas, nós damos o nome de cadeias ou cordilheiras. Professor, é para chamar cadeia ou é para chamar cordilheira? Bom, gente, pessoal, o nome mais correto é cordilheira. Mas se na hora da prova você lembrar do Professor, nome de cadeia, eu não tem tenho uma problema não. pergunta. Peraí. Tem um nome que eu conheço que é Cordilheira Americana. O que é isso? Você já ouviu falar? Cordilheira Cordilheira Americana. é o conjunto de montanhas, entendeu? É um conjunto de montanhas. Vocês lembram Ô, quando a gente estuda professor, lá em português? Só um motivo, Miguel. Oi, pergunta. Fala, ô, Miguel. professor, Oi, eu cheguei agora porque minha internet tá ruim, minha internet. tá. Aí, desde 11h40, aí eu tava esperando ali. Só vem chegar Uhum. agora, aí preciso ter agora. Certo. A gente tá na página 139, tá bom? Aí você vai lá para a página 139 de Geografia, 139. Eu vou me organizar, aí eu vou desligar a câmera. Pronto, faça o seguinte, eu vou fechar aqui esse acesso daqui a pouquinho, aí eu vou mandar um outro link, é o tempo de você se organizar. Mas aí você desliga a câmera e vai acompanhando, pelo menos o som, tá certo? Para você se organizando, tá bom? Sim, Sebastião. Porque é um conjunto, quando a gente estuda lá em português, língua portuguesa, né, os coletivos. Coletivo de lenha, peixe, coletivo ah, de pronto, agora fugiu os coletivos todos na minha cabeça. De lobo, alcateia. Até, já tá pronto, essa parada aí toda, valeu. Então, o coletivo de montanhas é cordilheira, tá certo? Mas preste bem atenção nisso que eu vou dizer para vocês agora. Mas, professor, é por causa que existe um nome que é Cordilheira Americana. Aí eu queria saber se o senhor sabe o que é isso. Então, deve ser um conjunto de montanhas da América, não? Entendeu? Aí veja só, gente. As- o termo correto é cordilheiras. Vou até destacar aqui, ó. Mas se na hora da prova você lembrar do nome cadeia, eu não vou colocar que tá errado, não. Tá certo? Ok?
Então, ó, tá aqui. Aí, ó, o grande Everest, né? Aqui, pessoal, vocês têm esse mapa, que é o mapa hipossométrico. A hipossometria, pessoal, é a ciência que estuda as alturas, tá certo? Então, vocês têm aí, por exemplo, essas partes brancas do mapa são as alturas acima de 1.000 metros de altitude, tá bom? E aí, Os quanto verdes, mais... Sim, essa parte branca aí, ó. Vocês têm a legendazinha do lado, ó. 1.000 metros, 8.500, 6.500, 4.500, 2.500, 500 metros. Aí zera, aí começa. Menos 200, que aí é 200 metros abaixo do nível do mar, tá certo? Menos 2.000, menos 4.000, menos 8.000, assim por diante. Tá bom? O professor tem que decorar esse mapa todinho aí. Deus me livre, gente. Faço isso não. Eu não decoro esse mapa todinho, quanto mais vocês, pelo amor de Deus, né? É só para vocês conhecerem mesmo, tá bom? A gente vai aprender, a gente vai ter quando retornar, principalmente. Eu acho que para passar para vocês online não é muito legal, não. Mas quando a gente retornar, a gente vai ter umas aulas somente para vocês compreender como é que a gente vê um mapa direitinho, tudo mais, certo? Pois, então foi o seguinte, antes de seguir, tá dando aqui já um retorno de 5 minutos para a gente. Eu vou fechar essa aula e vou mandar outro link, porque aí é rapidinho, tá certo? Quando a gente retornar, eu só vou fechar o assunto e vou passar as atividades de hoje para vocês, tá bom? Combinado assim? Então espera lá no grupo um pouquinho, tá certo? Só deu tempo de Miguel voltar, não foi, Miguel? Mas aguardar um pouquinho, Miguel, para eu mudar outro link, porque aí não dá tempo a gente terminar o assunto agora, não, tá certo? Deixa eu parar aqui. Espera 2 minutinhos, pessoal, lá no grupo, tá bom? Eu já vou mandar o link.